Olá, eu sou o pastor Vitor Correia e este é o curso Verdades Essenciais da Fé Cristã. No nosso primeiro encontro, vamos falar sobre revelação divina. Tudo que nós sabemos sobre o cristianismo nos foi revelado por Deus. Revelar significa exatamente tirar o véu. Tem a ver com remover a cobertura e descobrir algo que estava encoberto. A Bíblia declara que Deus se revela de várias maneiras. Manifesta a sua glória na natureza e por meio dela. Revelou-se nos tempos antigos também por meio de sonhos e de visões. As marcas da sua providência se manifestam nas páginas da história. Revela-se nas escrituras inspiradas. O ponto mais alto da sua revelação é visualizado em Jesus Cristo, tornando-se ser humano, o que os teólogos chamam de encarnação. O autor da carta aos Hebreus escreveu: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Embora a Bíblia fale das diversas maneiras em que Deus se revela, distinguimos entre dois tipos especiais e principais da revelação: a geral e a restrita ou especial. A revelação geral é chamada assim por duas razões. Ela é geral no seu conteúdo e é revelada para uma audiência geral. O conteúdo geral nos mostra, nessa revelação geral, ela nos proporciona o conhecimento de que Deus existe. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o salmista. A glória de Deus é manifestada nas obras das suas mãos. Essa manifestação é tão clara e visível que nenhuma criatura pode deixar de percebê-la. Ela revela o poder eterno de Deus e a sua divindade, conforme Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 23. A revelação da natureza, porém, não proporciona uma revelação plena de Deus. Essa revelação não nos dá informações sobre o reino ou o Deus Redentor que nós encontramos na Bíblia. O Deus que se revela na natureza, entretanto, é o mesmo Deus que se revela na Bíblia. Nem todas as pessoas do mundo já leram a Bíblia ou já ouviram a proclamação do Evangelho. A luz da natureza, porém, brilha sobre todos, em todos os lugares, em todo o tempo. A revelação geral de Deus acontece diariamente. Deus nunca fica sem um testemunho de si mesmo. O mundo visível é como um espelho que reflete a glória do seu Criador. O mundo é um palco para Deus. Ele é o ator principal que aparece em primeiro plano e no centro. Nenhuma cortina pode fechar-se para obscurecer a sua presença. Basta um olhar de relance na criação para se perceber que a natureza não é a sua própria mãe. Não existe a tal mãe natureza. A natureza em si mesma não tem poderes para produzir qualquer tipo de vida. A natureza em si é estéril. O poder de produzir vida reside no autor da natureza, Deus. E colocar a natureza em si mesma como fonte de vida é confundir a criatura com o Criador. Todas as formas de adoração da natureza, portanto, são atos de idolatria e são abomináveis para Deus. À luz da força da revelação geral, todo ser humano sabe que Deus existe. O ateísmo envolve a negação total de algo que é reconhecido como verdadeiro. Por isso a Bíblia diz o insensato em seu coração: não há Deus. Salmo 14:1. Quando as Escrituras tratam tão severamente o ateu, chamando-o de insensato, elas estão fazendo um julgamento moral dele. Ser insensato, em termos bíblicos, não significa ter pouco entendimento ou falta de inteligência. É ser imoral. Como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, assim a negação de Deus é o máximo da loucura. Semelhantemente, o agnóstico nega a validade da revelação geral. O agnóstico, porém, é menos berrante que o ateu. Ele não nega terminantemente a existência de Deus. Pelo contrário, ele declara que as evidências que ele tem são insuficientes para decidir de uma maneira ou de outra a questão da existência de Deus. Prefere então suspender o seu julgamento, deixando o tema da existência de Deus como uma questão em aberto.
Mas, queridos, à luz da clareza da revelação geral, entretanto, a posição do agnosticismo não é menos abominável para Deus do que a do ateísta militante. Para qualquer pessoa, porém, cuja mente e o coração estão abertos, a glória de Deus é maravilhosa de se ver. Desde os bilhões de universos no firmamento até as partículas subatômicas que formam a menor das moléculas. E por isso nós podemos declarar que Deus incrível nós servimos. A revelação especial encontra-se totalmente naquilo que mostra-nos Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Essa não se dá a todos os homens, por isso ela é especial. Ela é dada pelo próprio Deus a alguns, que Deus mesmo, segundo a sua soberania e onisciência, derrama sobre estes o seu poder gracioso, o seu poder salvador. Que Deus maravilhoso, que Deus te abençoe, que Deus continue cuidando da sua vida e, se Deus quiser, nós nos encontramos logo mais com mais um capítulo deste curso Verdades Essenciais da Fé Cristã.